Bora começar explicando o que é a função ser positiva ou negativa. Quando a função é positiva, eu quero saber quando o f de x é positivo, quando ele é zero ou quando ele é menor que zero. Quando for maior que zero, a gente fala que é positivo, né? Menor que zero é negativo e o igual a zero não é nem positivo nem negativo, é o que a gente chama de raiz, intercepto horizontal. Beleza. Uma coisa que tem que ficar bem clara. Para você passar em cálculo de primeira e entender a aula do professor, anota isso aí no seu caderno e nunca mais esqueça, tá? F de x é igual a y. Muito aluno fica perdido na hora que aparece o f de x, porque normalmente a gente tem x e y no gráfico, né? O horizontal é o x, o vertical é o y. Aí quando aparece f de x, todo mundo fica perdido. É só você lembrar que o f de x é o y. Então, se eu quero analisar onde a função é positiva, negativa ou zero, você vai verificar se o eixo y, ou seja, se a imagem do gráfico é positiva ou negativa. Então, nesses casos aqui, olha, nesse intervalo aqui, onde eu coloquei em azul, a função é positiva. Aonde eu coloquei essa parte aqui em azul, também vai ser positiva. Porque o gráfico ele está acima do eixo x. Sempre que o gráfico está acima do eixo x, automaticamente o eixo y vai ser positivo, né? Perceba aqui para você ver. Ó. Se você fizer uma reta horizontal, deixa eu colocar uma reta preta aqui. Ó. Esse gráfico ele vai cortar o eixo y sempre em valores positivos, entendeu? Então, esse é o macete, essa é a dica. Se está acima do eixo x, gráfico positivo. Agora, se o gráfico está abaixo do eixo x, automaticamente, por exemplo, esse ponto aqui, o y dele vai ser negativo. Então, uma sacada boa é que você pode fazer a análise de sinal sem olhar para o eixo y. Entendeu? Essa dica aqui vai fazer você passar em cálculo de primeira, porque você vai fazer a questão mais rápido. Estudo de sinal vai se tornar uma matéria simples para você. É só você analisar aonde o gráfico... Você tem que saber o formato do gráfico, né? Quais são as raízes. E analisar onde ele está acima do eixo x e onde ele está abaixo. Você não precisa desboçar o eixo y, intercepto vertical, achar vértice. Você só tem que analisar esses dois fatores, o formato e as raízes. Então, nesses intervalos aqui, ó, o gráfico é negativo porque a função ela está abaixo do eixo x. Beleza? Mais um exemplo. Eu tenho essa função aqui. Ó. Já vou tirar o eixo y. A gente não precisa dele. A função vai ser positiva nesses intervalos aqui, que eu coloquei em azul, e vai ser negativa nos intervalos que eu estou colocando aqui em verde. Agora, para você passar em cálculo de primeira, entenda que estudo de sinal tem que ser positivo, negativo e também o igual a zero. Aonde que a função vai ser igual a zero? Aonde ela cortar o eixo x. Aonde o gráfico cortar o eixo x, vai ser exatamente aonde a função, aonde o y é igual a zero. Ok? Você tem que saber esses três itens, então. Isso aqui também é chamado de análise de sinal das funções. Mas o que não é? Ou seja, aonde a galera mais erra? Gente, não importa o sinal do x. Por exemplo, a função, a gente acabou de aprender que a função, quando ela está acima do eixo x, a função ela é sempre positiva, certo? Tudo isso aqui, a função é sempre positiva. Mas, se você analisar esse intervalo aqui do x, o x é negativo, e esse intervalo aqui do x, o x é positivo. Entendeu onde a galera confunde? O sinal do x pode ser positivo, negativo, não importa o sinal do x. A gente analisa o sinal do y. A gente quer analisar o sinal da função. Então não cometa esse erro, tá bom? Se pediu estudo de sinal,
não se preocupa com o sinal do eixo X. Você só vai analisar o sinal do eixo Y. E a dica para você fazer isso, né, é simplesmente analisar se o gráfico está acima do eixo X ou se está abaixo do eixo X. Esse é um erro muito comum.